Boa tarde, Anabela. Olá, Carlos. Boa tarde. Obrigada por mais este momento. Estava aqui a pensar que ainda não contei nenhuma historinha, nem utilizei nenhuma metáfora, que é uma coisa que eu uso muito, tanto nos cursos como nas consultas e na minha própria vida pessoal. E então lembrei-me hoje, uma vez que vamos falar de crenças limitadoras, que foi um tema proposto pelos nossos ouvintes, muito obrigada por participarem tanto e por nos ajudarem a termos temas semanais do vosso interesse e que naturalmente a mim também me dão tanto prazer. Obrigada. Muito bem. Então, a historinha que eu queria contar é a historinha de um ovo que um dia caiu para dentro de uma capoeira de galinhas. Mas era um ovo de gaivota. Então, quando ela nasceu, olhou à volta e viu só galinhas. Então, naturalmente, ela achou que era também uma delas. Então cresceu a imitá-las, mas sentiu-se sempre diferente. De alguma forma, é como se ela se sentisse desajeitada, não conseguia imitá-las verdadeiramente. Então um dia a gaivota olhou para o céu e viu várias gaivotas a voar e ficou maravilhada. E perguntou a uma das galinhas o que era aquilo. E a galinha respondeu-lhe, é uma gaivota. E a gaivota ficou fascinada e insistiu com a galinha, porque é que não podiam voar também? E a galinha respondeu-lhe que o lugar dela era ali, na capoeira, a comer milho, e explicou-lhe que a diferença entre as galinhas e as gaivotas era exatamente aquela. Então a gaivota ficou muito triste, porque afinal ela antes queria ser como uma gaivota e queria voar. Porém, ela não sabia que também era uma delas. E pronto, esta historinha fala claramente daquilo que é uma crença limitadora, uma ideia, um pensamento que tantos temos e que, por tê-los e por insistir neles muitas vezes, acabam por se tornar realidade. Ou seja, todos temos crenças limitadoras em alguma área de vida e elas podem ser em relação ao dinheiro, aquelas frases que dizemos inconscientemente ou que não temos noção, mas que dizemos o dinheiro acaba sempre primeiro do que acaba o mês. Em relação a pessoas, em relação a oportunidades, que dizemos, isso era preciso ter uma grande cunha para conseguir, ou em relação à aprendizagem, por exemplo, que dizemos, eu já estou muito velho para aprender isso, enfim, nos relacionamentos, as pessoas que têm questões dizem muitas vezes, eu nunca vou conseguir ter um relacionamento saudável, enfim, são várias as situações em que nós criamos e temos crenças limitadoras e que acabam por nos limitar e que nos impedem claramente de atingir resultados. Então, uma crença é algo que nós criamos e que é verdade para nós, seja porque ouvimos os nossos pais dizer a vida inteira, os nossos avós, ou simplesmente porque nós a repetimos tantas vezes que o nosso cérebro passou a acreditar. Ou seja, uma mentira dita muitas vezes, sem conta, acaba por se tornar uma verdade incontestável. Então, muitas vezes, impedem-nos de alcançar objetivos e eu encontro tantas vezes isto nas minhas consultas e nas pessoas que me rodeiam, que acho que é um tema super interessante e quando foi proposto eu de facto achei que íamos ter aqui hoje uma reflexão muito interessante. Muito bem. Eu própria, ao longo destes 16 anos de trabalho interior e de autoconhecimento, fui descobrindo algumas em mim. Algumas delas eu não tinha consciência. E o pior é que quando não temos consciência delas, elas acabam por bloquear algumas capacidades que temos e não nos permitem entrar em ação, não nos permitem criar novos resultados. Então, eu acredito realmente que aquilo que nos limita são as nossas crenças e não exatamente o nosso comportamento. Ou seja, o comportamento ele advém das nossas próprias crenças. Então, este é um exercício que eu adoro, é um que eu particularmente gosto e que está presente no curso Transforma a Tua Vida, porque é praticamente imediato e nota-se imediatamente quando a pessoa de repente começa a transformar as suas crenças. Eu vou dar aqui alguns exemplos para deixar mais claro para você aí que nos está a ouvir poder começar a detectar algumas das suas crenças e que eventualmente têm limitado a sua vida até agora. Ou seja, o desafio desta semana então é substituir uma crença antiga por alguma
uma afirmação positiva nova e trabalhar nela todos os dias até que ela se torne um hábito, ok? Então, o primeiro passo é identificar essa crença. Vamos pôr um exemplo. É difícil economizar dinheiro. É uma crença muito comum e que me aparece muitas vezes. Então, precisamos de encontrar, depois de identificar, temos que encontrar a causa. Temos que perceber se teve a ver com situações do passado, experiências traumáticas. Isto serve para todas as crenças, não é? Estou a dar este exemplo, mas poderia ser uma qualquer. Depois, identificado, encontrada a causa, a seguir precisamos de encontrar um objetivo, ou seja, qual é que é o objetivo que eu pretendo atingir ao alterar esta crença, porque temos que ter um motivo para quê, no fundo, não é? Então, já falámos numa das crónicas anteriores justamente na importância que tem o pesar, por exemplo, o que é que eu perco e o que é que eu ganho. O que é que eu perco em manter esta crença e o que é que eu ganho em libertar e deixar ir e perceber que posso ter uma nova visão acerca desta forma de pensar. E finalmente é substituir e concretizar, ou seja, é torná-la num hábito novo, ou seja, alterá-lo. Isso pode-se fazer de variedíssimas formas. Em primeiro lugar, isso tem que depender apenas de si próprio, não é? Não vamos alterar uma crença a depender de outras pessoas. É uma crença interna e, portanto, tem que depender de nós. E depois vamos criar uma imagem de si a superar essa crença. Pode ficar uns segundinhos, de olhos fechados, dependendo de onde esteja agora. Se estiver a conduzir, não feche os olhos, por favor. Mas fique com esta ideia, que é ficar um bocadinho de olhos fechados, alguns segundos, e imaginar como é que seria a sua vida depois de superar, neste caso, com o exemplo que dei, esta carência económica. Ou seja, o mais importante é que durante uns segundos se veja a superar e, para além disso, faça com que esta imagem seja o mais real possível, ok? Dar-lhe cor, dar-lhe emoções, dar-lhe sensações, tudo isso é importante para criar essa imagem, ok? Depois, vai criar uma afirmação positiva para repetir várias vezes, ou seja, para que possa substituir a crença antiga, necessita de algo que vai dizer ao longo do seu dia, ou sempre que aquela frase lhe surgir, agora como já vai estar atento, vai saber que a pode transformar. Vou fazer uma sugestão, dizendo sempre que as afirmações positivas ou as novas afirmações que criamos para nós devem ser sempre feitas na primeira pessoa do singular e sempre no presente. Por exemplo, eu sou um ímã para a abundância e estou disponível e mereço receber tudo o que há de bom no universo, ok? Muito bem. Então, pode ser mais simples, pode ser sou um ímã para a abundância e para as infinitas e maravilhosas possibilidades que a vida me traz. Então, o importante é que seja na primeira pessoa, que seja no aqui e no agora e no presente, para que possa realmente alterar a crença antiga. Ou seja, na verdade o que você está a fazer é a alterar uma atitude antiga e colocá-la agora numa nova perspectiva e passar a olhar para isto de outra maneira. Ou seja, faça este exercício todos os dias, pelo menos 5 minutos, e eu garanto-lhe que vai notar benefícios. É um exercício muito simples, mas vai ajudá-lo rapidamente a vencer alguma crença limitadora que tenha, seja ela qual for. Por isso, vamos explorar esse enorme potencial que há dentro de si e que, de alguma forma, está só à espera para ser desperto. Ok? Muito bem. Um grande abraço e um até já. Foi maravilhoso estar aqui mais uma vez consigo e já sabe, estamos disponíveis para receber as suas sugestões no e-mail da RDS e as crónicas ficam disponíveis em anabelafrancisco.pt. Até já! Muito bem, Anabela, boa tarde. Com este espaço pretendemos que aceda a um novo nível de consciência e a uma fonte de paz e calma interior que o acompanha no caminho da realização dos seus sonhos. É um espaço semanal de reflexão na primeira do FM.